Então vamos lá. Mais uma vez, muito boa noite, sejam bem-vindos. Vamos iniciar aqui o nosso bate-papo para que a gente possa realmente aproveitar esse momento, mais essa oportunidade de conversar sobre educação financeira, conversar sobre dinheiro, sobre mentalidade financeira, e isso é muito bom. É sempre importante a gente realmente cada vez mais criar consciências, né, sobre essa ferramenta chamada dinheiro, para que a gente possa melhorar os nossos hábitos, para que a gente possa melhorar as nossas habilidades relacionadas ao dinheiro, tá bom? O que eu sempre falo é que, de fato, aprender sobre dinheiro se torna uma porta muito importante para você construir, né, a sua liberdade, para você construir a sua tranquilidade financeira. Eu acredito muito, sempre acreditei, e por isso sempre trouxe para a minha realidade que a informação é o caminho que traz essa possibilidade de melhoria. Se a gente não tiver essa informação, obviamente, a gente acaba não conseguindo acessar as melhores práticas, acessar os melhores comportamentos quando a gente fala de dinheiro. Então, a gente precisa, sim, pensar nisso, né? Como que a gente está em relação às informações sobre esse tema. E quando a gente consegue acessar a porta do conhecimento, a gente está construindo o nosso caminho de prosperidade. Não tem outra forma. E a gente precisa, obviamente, dedicar tempo, né? Dedicar investimento também, né? Financeiro, para que a gente possa aprender. Não tem outro caminho. E isso sempre foi uma realidade para mim. Então, existem caminhos a serem trilhados, né? Existe algo que você precisa realmente entender para que você possa avançar. E o primeiro ponto disso tudo é você criar uma consciência, é você aceitar o momento que você se encontra hoje. E isso talvez seja um dos passos mais difíceis das pessoas conseguirem avançar, porque muitas vezes ela não para pensar nisso. A pessoa acaba não criando essa consciência sobre a sua situação financeira. Ela entende que tem dificuldades, ela entende que tem restrições, ela entende que poderia ser melhor, mas acaba não assumindo, de fato, o seu momento, né? Olhando para si, percebendo realmente o momento e criando, novas situações para que isso possa mudar. Então, entender essa consciência, ter essa clareza, já é um passo gigantesco. É você ter uma autoanálise, uma aceitação do processo que você se encontra. Passando por esse ponto, conseguindo entender, conseguindo ter clareza, você precisa começar a criar esse desejo de mudança. Você precisa criar essa vontade realmente, de construção de resultados melhores. E isso é interno. Eu sempre tenho dito, quando a gente tem falado sobre educação financeira, que o tema ele é específico para cada pessoa, porque cada um tem a sua consciência e cada um tem os seus desejos. E não existe certo ou errado, existe aquilo que você busca, existe a sua realidade perante as suas percepções futuras. E isso é um desejo que, se não for bem alimentado, obviamente você não cria força para poder enfrentar o caminho que precisa ser percorrido. E quando você tem esse desejo, quando você tem essa clareza do que você busca, você vai encontrar os caminhos para ajustar a sua mentalidade, para que você possa realmente, através das informações, conseguir pensar de forma diferente, conseguir ter sensações diferentes e, principalmente, conseguir ter ações diferentes, né? Principalmente se você olha para o seu resultado, você chega na consciência que ele não está bom, não está legal, que não está dando certo e que você precisa ajustar e você absorve a informação e vai lá e faz, e vai lá e aplica. E aí, obviamente, isso começa a lhe trazer o caminho dos resultados. E um dos pontos que, de fato, quando você quer ajustar as suas finanças pessoais, é você começar a querer ter controles. Você começar a aplicar ferramentas que lhe deem essa possibilidade de controlar, de fazer um raio-x, de você realmente olhar para o número
E isso dói, isso incomoda, isso dá trabalho, isso é chato, isso é monótono, isso traz uma sensação de que, caramba, eu não queria estar olhando para isso, caramba, eu queria ter uma condição que eu não precisasse estar aqui contando quanto eu gastei de alimentação, quanto eu gastei com roupa, quanto eu gastei com a minha saúde, quanto eu gastei de combustível. Eu não queria estar pensando nisso, isso me incomoda. E é verdade, isso realmente dá trabalho e é uma atividade que, se de fato você chega na consciência que não está bem e você não cria essa força para dar esse passo, você não consegue também encontrar quais são os próximos passos. Você não consegue encontrar esse caminho. E encarar a realidade é extremamente necessário. E para isso você precisa ter ferramentas, você precisa ter metodologia, você precisa ter um caminho para que você realmente coloque isso em prática. E principalmente você precisa ter desejo de mudança, né? E quando você faz tudo isso, quando você trabalha os pilares que são essenciais, que a gente vai falar dele aqui, relacionado à educação financeira, você vai chegar num momento onde você vai iniciar um processo de construção de uma reserva, que é aí onde está a grande magia do poder que o dinheiro pode causar positivamente na sua vida, quando você começa a fazer ele sobrar, quando você começa a entender a importância de conseguir guardar diante dos controles que você fez, dos ajustes necessários, você criou essa condição de realmente criar a capacidade, né, de sobrar e ter a disciplina de fazer com que isso seja guardado, pensando nesses desejos futuros. E dessa forma você começa um processo de construção de um patrimônio que vai lhe trazer a segurança, vai lhe trazer uma futura liberdade. Então, esse é um processo, de forma muito resumida, que precisa ser seguido e que não tem muito para onde correr. O que você tem que olhar é onde é que você está nesse momento. Você já tem a consciência, você já tem o desejo, você já está ajustando a mentalidade, você já começou os seus controles, você já começou a sua reserva, o seu patrimônio já está começado, você já começou a desenhar isso realmente você começa a perceber que vai se tornar uma realidade para você. Qual é o seu momento? Então, anote isso aí. Eu preciso identificar o meu momento. Eu preciso ter clareza do meu momento para que você possa entender quais são os passos que você precisa dar nesse caminho. Então, todo o processo educacional, né, sobre finanças pessoais, ele precisa de fato levar em consideração o seu momento de vida, né? E principalmente os seus desejos, os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Precisa ter uma visão ampla, uma visão completa da sua realidade, do seu momento, para que se torne real. Números que não conversam com a sua realidade, eles não fazem sentido. Vou repetir, números que não conversam com a sua realidade, eles não fazem sentido. Você nunca vai conseguir construir uma força onde você estabeleça números que ele está totalmente desalinhado com aquilo que você busca. Mas a questão é o que é que você busca, né? E por isso que essa conversa ela precisa existir. Essa conversa de quadro de sonhos, de desejos com a sua planilha financeira, com a sua projeção de futuro, essa conversa ela precisa existir. Se isso não tiver alinhado, esquece, você não vai conseguir realmente encontrar o caminho dessa melhoria que é necessária. Então, todo o processo educacional que, falando sobre finanças, que não passar pela sua realidade, esquece, você está perdendo tempo. Então, não adianta você pegar uma receita pronta, você precisa adaptar isso para o que de fato é importante para você, né? Essa perguntinha eu já fiz ela aqui algumas vezes, mas é sempre bom refazer para que a gente tenha esse choque, né? Para que a gente olhe e de fato, poxa, como que está de fato a minha realidade hoje? E essa pergunta ela traz uma reflexão muito profunda, que é se você parasse, né, de trabalhar hoje, ou se você parasse de receber os seus ganhos hoje, né? Por quanto tempo você conseguiria manter o seu padrão de vida? E quando a gente pergunta isso, tem duas coisas que você precisa pensar, que é objetivamente a resposta, que de fato você tem que ter essa resposta, beleza, cessou as entradas aqui. Quanto tempo eu levo com a vida na mesma qualidade, no mesmo padrão de vida? Essa é uma pergunta que está diretamente relacionada ao seu patrimônio hoje. Quando eu falo de patrimônio, é o seu dinheiro guardado. Então você consegue ter essa resposta. E a outra reflexão que você tem que ter é, em algum momento da sua vida,
você vai parar de trabalhar, né? Você vai precisar parar de trabalhar. Ah, pode ser com 60, 70, 80, 90, não importa. Mas em algum momento isso vai acontecer. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Responda aí para ver se está todo mundo aí comigo. Em algum momento isso vai acontecer, né? Isso é um fato, beleza. E a questão é, quando isso acontecer, qual será a sua resposta para essa pergunta? Então você tem que fazer o quê? Uma projeção futura. Você tem que olhar lá para frente. Quando isso acontecer, qual será a sua resposta para essa pergunta? E essa resposta para sua pergunta lá no futuro, ela, óbvio, claro, você já entende isso, ela depende dessas suas decisões de hoje. Ela não vai depender da sua decisão lá na frente. Ela depende de hoje, da construção desse patrimônio hoje. Ah, se você quer ter X mil reais lá, quando você parar de trabalhar, que lhe gere um resultado mensal Y, você não vai acumular esse valor quando você parar de trabalhar. Isso é muito óbvio, mas é um óbvio tão óbvio que não é olhado, que as pessoas não param para pensar. E talvez acredita que de uma forma mágica isso vai acontecer lá no futuro. E a gente sabe que não é bem assim, né? Então, essa pergunta ela traz esses dois caminhos de reflexão que você precisa ter. Então, pare para pensar nisso, entenda isso, que isso é super importante, tá bom? Estamos alinhados até aqui? Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão falando. Estamos bem, estamos de acordo, tudo certo, tudo incrível, show de bola. Sim, sim, de acordo, né? Maravilha. Sugestão que eu dou, certamente tem pessoas aí que vocês convidaram que não entraram aí na sala. Chama essas pessoas, tá bom? São assuntos que muitas vezes a pessoa poderia, né, estar aproveitando por um descuido, por não olhar ali o celular, não estar olhando o WhatsApp, esquece, não colocou na agenda e aí ela não está aqui. Então, dá um sinal aí para essas pessoas, chama ela para cá, que ainda tem muita coisa boa que a gente vai falar aqui. Existe uma dúvida muito grande das pessoas sobre independência financeira, segurança financeira, liberdade financeira, o que é isso? E hoje a gente vai conseguir esclarecer de uma forma bem legal. Tá bom? Então vamos lá. Dando continuidade aqui. Essa outra pergunta, ela também é importante, né? Ela também é importante porque tem a ver com o que a gente acabou de falar sobre essa projeção futura. Então, pare para pensar. Quantas pessoas você conhece que pagam um preço alto por não ter tido esse controle com suas finanças pessoais na sua época produtiva? Né? Quantas pessoas hoje que já pararam de trabalhar pela idade, e que hoje não conseguem realmente ter uma qualidade de vida boa e pagam um preço muito alto por isso. Então, se você conhece pessoas assim, eu acredito que sim, eu conheço e creio que vocês conhecem também, você está vendo um reflexo do seu futuro caso essas decisões de hoje elas não sejam ajustadas. E novamente, dá trabalho fazer isso? Dá. Toma energia? Toma. É, dá vontade de realmente. Tem hora que a cabeça estoura que você, pô, não quero olhar para isso? Dá. Dá vontade de chutar o balde sobre esse assunto e deixar ver o que é que acontece? Dá. É o que a maioria faz, né? Só que o preço ele é muito alto lá na frente. Então, se você não liga para isso. Tá tudo bem, mas se você liga, se preocupa com isso, comece a ter essa atenção, porque de fato é uma realidade que a gente consegue ver de forma muito fácil dentro da sociedade brasileira, né? Então, isso precisa ser cuidado, tá bom? O que pode te prender quando o assunto é dinheiro, né? Eu já falei aqui, mas só reforçando. Primeiro, essa falta de clareza com o que você busca, essa falta de objetivos, seja de curto, médio e longo prazo. Quando você de fato não consegue trazer para sua mente essa clareza, você não consegue trazer novas ações voltadas para isso. Então, isso lhe prende, tá bom? Então, por isso que a gente fala, repete, insiste, e o adulto, né? A andragogia já mostra isso. O adulto, ele aprende através da repetição, faz parte do aprendizado do adulto, da pessoa adulta, aprender através da repetição. Então, a gente precisa repetir que é importante você ter objetivos, que é importante você ter clareza, que é importante você traçar metas, que é importante você desenhar
os seus objetivos, que é importante você sonhar com aquilo que você quer vivenciar, com aquilo que você quer adquirir, com aquilo que você quer alcançar. Sem isso, de fato, você fica preso na situação que você se encontra hoje. Isso é um ponto. O outro ponto são crenças lá do passado, né? São crenças que você criou através das suas experiências, através das suas sensações, vivências e emoções que lhe trouxeram determinadas percepções sobre dinheiro. E isso lhe deixa aprisionado também situações que você vivenciou, principalmente ali na sua infância, no início da adolescência, no início da fase adulta. Você vivenciou várias coisas. Por isso que a gente fala, o assunto do dinheiro, ele é único e específico, ele é direcionado, ele não tem como ser generalista. Então, por quê? Porque a sua experiência é diferente da minha. Né? Então, cada um tem a sua história. Você precisa pensar nessa sua história. Poxa, como que era dentro da minha casa sobre dinheiro? Como que meus pais falavam? Como que as pessoas que estavam ao meu redor falavam sobre esse tema? Como que eles lidavam com dinheiro? Eles conversavam sobre dinheiro? Existia esse assunto? Era uma temática discutida na hora do jantar? Todo mundo estava ali discutindo como que ia fazer para ganhar mais, para poder prosperar? Será? Então, são crenças, são situações que trouxeram para a gente formas de pensar. E isso também nos prende sobre esse assunto. E o outro ponto é o próprio ambiente que você hoje vivencia com as pessoas que vocês estão conversando, né? Sejam sinceras quando vocês estão reunidos com amigos, né? Que são pessoas de outros ciclos de amizade, que necessariamente, por exemplo, não seja do negócio. Quais são os temas que essas pessoas estão falando? Elas estão falando sobre prosperidade, sobre abundância, sobre melhorias, sobre ganhar mais, sobre investimentos, sobre como conseguir fazer o dinheiro sobrar, sobre como será que estão? Sejam sinceros, né? Pensa sobre isso. Então, o ambiente, ele define completamente, né? Ele nos estimula a ter comportamentos relacionados a esse tema. Então, isso também é algo que pode lhe prender, assim como pode lhe ajudar também, caso você, obviamente, melhore esse ambiente. Quando a gente cria um espaço como esse aqui, isso é um ambiente que traz a possibilidade de trazer à tona diversos assuntos que traz positividade, tá bom? E dentro da educação financeira, a gente tem esses três pilares básicos, né? Que são simples de entender, porém complexos de aplicar, né? O primeiro é ganhar mais. Todo mundo sabe disso. Óbvio, é importante ganhar mais. Maravilha. Todo mundo sabe que é importante gastar menos, gastar com inteligência, gastar de uma forma controlada. Todo mundo sabe disso. E todo mundo sabe que é importante multiplicar os ganhos, criar realmente formas de fazer alavancagem de resultado. Isso também é simples de entender. Maravilha. Por que que não é simples de aplicar? Por que que não é simples de realmente fazer com que se torne realidade? Porque exatamente existem diversos aspectos voltados para mentalidade, comportamento, crenças, ambiente, valores que influenciam nesses passos que são simples de entender. E muitas vezes isso está silenciado dentro da gente. A gente está apenas vivenciando essas sensações e percepções, porque a gente não está dando uma atenção para ela. No momento que a gente para aqui para discutir sobre esse tema, essa sensação ela volta, o tema volta, e a gente consegue pensar em por que que eu não estou conseguindo encontrar um caminho para ganhar mais dinheiro. Por que que eu não estou me esforçando para desenvolver uma habilidade de vendas para pegar um produto e saber vender esse produto? Por que que eu não consigo me controlar na hora que eu vejo uma promoção e eu, por ansiedade, por estresse, por diversas sensações, vou lá e gasto o meu dinheiro de forma desnecessária? Por que que eu não consigo aprender a fazer o que que eu guardei até agora consiga se multiplicar? Então perceba que tem muita coisa envolvida por trás, mas os pilares eles são simples de entender. A questão é, novamente, a gente precisa encarar a nossa realidade e encontrar os caminhos para que isso se torne realidade. Para que de fato eu consiga ganhar mais, para que de fato eu consiga gastar melhor e para que de fato eu consiga multiplicar tudo isso, tá bom? E aí a gente entra nesses conceitos, que eles são importantes e interessantes, né, de se entender. Qual é a diferença entre você alcançar uma segurança financeira
entre você chegar no nível de independência financeira e você chegar num nível de liberdade financeira, tá bom? Mas antes de eu falar sobre tudo isso, deixa eu ver se estão aqui comigo. Deixa eu ver, porque quando eu estou com a tela aqui compartilhada, eu acabo não conseguindo ver vocês aqui. Mas deixa eu ver se estão entendendo, se estão compreendendo. Me deem notícias aí através do chat. Se tiver alguma pergunta aí que quiser fazer, se fizer parte do contexto aqui, eu já respondo, mas me digam aí, estão entendendo? Estão comigo? Estão todo mundo aí? Tá todo mundo aí antenado com as informações? Sim ou não? Mostra aí. Show de bola. Maravilha. Maravilha. O que é importante para você hoje? Segurança financeira, independência financeira ou liberdade financeira? O que é importante para você hoje? Responda aí. Qual dos três é mais importante para você? Qual dos três você está trabalhando para alcançar? Deixa eu ver a resposta de vocês. Me digam aí. Liberdade financeira. Quem mais? Vocês estão acanhados? Qual a diferença entre liberdade e independência? Bora falar agora. Você chegar na segurança para depois buscar a independência. Liberdade. Show de bola. Então vamos lá. Vamos entender isso aqui. Vamos entender esse conceito. De fato, pela própria imagem, dá para você perceber que para você chegar numa liberdade, antes você passa por um caminho de independência. E antes disso, você passa por um caminho de segurança. Só que antes da segurança, você tem todos esses aspectos que eu acabei de falar: mudança de crença, definição de objetivos, controles, ferramentas, esforço, percepção, definição, abdicação, né, economia, conseguir guardar, conseguir se esforçar para poder o dinheiro se tornar uma ferramenta importante ali para você chegar na segurança. Então, existe todo um passo educacional antes, comportamental antes, quebrar crenças, quebrar valores, ou melhor, ajustar valores. Tudo isso vem antes. Mas depois que você consegue ajustar tudo isso, depois que as planilhas estão prontas, você consegue avançar, ufa, você chega numa etapa da sua vida que você se sente seguro financeiramente. E aí você vai criar força para poder trabalhar mais, dependendo dos seus sonhos, das suas metas, para daqui a pouco você chegar numa independência financeira, que obviamente já é a minoria das pessoas que chegam. A minoria da minoria da minoria chega na segurança. São poucos que chegam na segurança. Por exemplo, quem está aqui nessa sala começa a criar uma possibilidade de chegar na segurança. Concorda comigo? Quem não está ouvindo isso, ela nem consegue encontrar esse caminho, fica perdida. Ganha, gasta, ganha, gasta, ganha, gasta, ganha, gasta. Famosa corrida dos ratos. Fica no 8. Ela não consegue nem achar a porta para poder olhar para ela e dizer, é por ali. Nem isso ela consegue. Vocês estão começando a ver essa porta. Se já está na segurança, ótimo, parabéns. E na hora que você chega na segurança, você, obviamente, focado trabalhando, você vai chegar na independência. É a minoria da minoria da minoria. E chegar na liberdade, aí nem se fala, né? Aí nem se fala. 0,01% da população vai chegando nessa liberdade. Então vamos entender isso aí para ver se fica mais claro para vocês. Olha só. Primeira coisa importante, né? Segurança financeira. É o primeiro estágio da estabilidade financeira. Significa que você tem uma reserva de emergência e consegue pagar todas as suas despesas essenciais, por exemplo, moradia, alimentação, suas contas, sem depender de terceiros ou entrar em dívidas. Ou seja, o que você ganha lhe mantém de uma forma tranquila
e você já tem ali a possibilidade, a construção de uma determinada reserva financeira. Então, você já tem ali algo guardado para imprevistos e você já consegue cobrir os seus gastos básicos sem estar apertado, sem ficar, caramba, o dinheiro não deu, sem gastar mais do que o que você ganha. E, obviamente, nessa condição, você também sai do ciclo das dívidas. Então, você é uma pessoa que não tem dívida, você é uma pessoa que consegue ganhar, e consegue gastar conforme a sua realidade. Então, por exemplo, aí, você tem dinheiro guardado para cobrir 6 meses, 3 meses, 12 meses de suas despesas, caso perca a sua renda. Então, imagina aquela situação que eu perguntei: se o dinheiro parar de entrar, quanto tempo você leva com o mesmo padrão de vida? E se a sua resposta é 3 meses, por exemplo, poxa, você tem ali guardado 3 meses que mesmo sem entrar nada, você consegue pagar suas contas, consegue manter o seu nível. Isso é uma segurança financeira, sim ou não? Lógico que sim. Você está sem dívida e você tem uma reserva. Ramiro, não estou nesse estágio ainda. Estou com dívida, estou ganhando menos do que o que eu preciso. Beleza, você precisa arrumar sua casa, você precisa ajustar toda a mentalidade, ajustar todos os controles para chegar nessa situação, para chegar na sua segurança financeira. E isso é possível, isso é real, e a gente, né, que trabalha principalmente com vendas, a gente tem a ferramenta na mão para construir isso na nossa vida. Mas, antes disso, lembre-se, tem ajuste de mentalidade, ajuste de metas, controles, planilhas, metodologia, tudo isso precisa ser aplicado, senão não avança. Então, é um processo, que precisa passar por ele para você alcançar a sua segurança, mas é possível. Tá na sua mão. Tá na sua mão. Beleza, cheguei na segurança financeira. Quero avançar mais. E aí, se você consegue passar por esse estágio, você vai chegar numa independência financeira, que é quando você não depende mais de um salário ou de um trabalho ativo para cobrir suas despesas. Ou seja, aquilo que você guardou, aquilo que você conseguiu guardar, investir de patrimônio ou de negócio que gere renda para você gera o suficiente para manter o seu padrão de vida. Ou seja, você já tem uma renda residual que mantém o seu padrão de vida. Se você fizer o esforço de trabalho naquele mês, o dinheiro entra. Se você não fizer o esforço de trabalho naquele mês, o dinheiro entra. E paga suas contas e você fica ali tranquilo. Então, essa renda passiva, ela já cobre os seus gastos mensais. É um sonho isso para todo mundo, sim ou não? Quando que isso vai se tornar verdade para você? Quando parar de ser sonho e deixar e se tornar meta, se tornar planejamento, se tornar claro quando isso vai acontecer. Então você já não tem mais a necessidade do trabalho para poder sobreviver. O que recebe já mantém as suas contas. Existe esse cenário? Óbvio que existe para muita gente. Então você pode ter uma escolha de quando e onde trabalhar. Pergunta: quem trabalha com vendas, quem trabalha no nosso modelo de negócio, tem essa possibilidade? Tem. E em outros modelos também tem? Também tem. Existem diversas formas de se alcançar isso. Você precisa encontrar a sua e construir. Então, por exemplo, você tem investimentos ou negócio ou renda que gera 5 mil por mês. Você trabalhando, trabalhando, 5 mil entra. 5 mil entra. Por exemplo, até mês de aluguel. Tem 5 imóveis que geram R$ 1.000 de aluguel. Beleza. E se a sua despesa mensal é 4.500, você conquistou a sua independência financeira. As suas contas estão sendo pagas por aquilo que está entrando, que não depende necessariamente do seu esforço físico. Deu para entender isso, sim ou não? Ah, Hamid, quer dizer que eu não vou trabalhar? Lógico, você vai trabalhar e o que vier a mais, você consegue aumentar a sua independência para poder já construir o caminho da liberdade. Deu para entender até aqui? Sim ou não? Sim ou não?
Sim, né? Show. Maravilha. E esse último estágio? E esse último estágio? O estágio da liberdade. Qual a diferença? Aí é o estágio máximo. Aí nós temos os nossos mentores aí nesse estágio de vida já, por exemplo, onde sua renda passiva só não cobre suas necessidades, mas também permite que você viva como quiser, sem limitação financeira. Aí o negócio já está sensacional. Você pode viajar, você pode investir em novos projetos, você pode ter o estilo de vida que você quiser. O dinheiro não é mais problema. Você já trabalha por escolha, e não por necessidade, pode realizar qualquer sonho sem restrição. É familiar para vocês esse estilo de vida? Sim ou não? Para muitos aqui, quem está aqui que trabalha com a gente é, né? Então você já tem investimento, patrimônio, que você conseguiu passar por todas essas etapas que a gente está falando, que geram muito mais do que o que você precisa. E aí você pode viajar, comprar o que você quiser e viver sem preocupações financeiras. É possível alcançar isso? Sim. O preço é alto para alcançar isso? Sim. Todo mundo deseja alcançar isso? Sim. Todo mundo está disposto a alcançar isso? Não. E aí você tem que entender até onde você está disposto a ir, né? Até onde você realmente decidiu ir. Até onde o seu planejamento está feito para você ir. Como assim, Ramiro? Que planejamento? Pois é. Onde está a sua clareza dos passos que você quer alcançar? Como que você vai alcançar sem um planejamento, sem uma definição? Ah, mas tem nada disso na minha vida. Então, beleza, cria a consciência que você está na roda dos ratos, no oito, no infinito, sem sair do lugar, né? É isso. E precisa se encarar. Lembra que eu falei? Precisa ter consciência, aceitar a sua realidade, tá bom? Então, o que é que você precisa seguir? Ou melhor, o que você precisa para seguir esses caminhos, né? O caminho mais árduo, basta você ter descontrole financeiro, né? Basta você ter descontrole financeiro. Ah, mas eu quero o caminho para construir a minha segurança, a minha independência e a minha liberdade. Beleza, você precisa de conhecimento, você precisa de metodologia, você precisa das planilhas, do controle, da disciplina, dos seus sonhos, de acompanhamento, de tudo isso que a gente falou antes. Então perceba que é muito mais fácil ser descontrolado financeiramente. É muito fácil estourar um cartão, ficar devendo, né? Só que isso tem um preço também, e vocês sabem disso. É um preço emocional. E principalmente quando a gente pensa no futuro, um preço gigantesco. Vou repetir, um preço gigantesco ao você ser descontrolado. E aqui também tem um preço gigantesco, mas você tem muitos benefícios a serem colhidos, vividos, experimentados, criação de experiências. Então tá aí, para quem tinha dúvida, o que é você estar seguro financeiramente, o que é você estar independente financeiramente, o que é você estar livre financeiramente, né? Realmente numa liberdade plena. Não conseguir me identificar nenhum desses três passos, significa que você está num passo anterior, no passo que precisa arrumar, dar um freio de caminhão. Ah, tô aqui na segurança, mas não consigo encontrar o caminho para chegar na independência. Beleza, você precisa de mais informação, você precisa de mais energia, você precisa de mais clareza, mais sonhos para poder construir tudo isso. Fazendo sentido para vocês? Sim? Sim ou não? Sim, né? Espero que sim, né? Essas informações elas são importantes. Para quem está lá no grupo do WhatsApp, essas informações estão sendo provocadas a todo instante, fazendo você pensar, né? Espero que vocês estejam gostando do que a gente está compartilhando lá. E como eu sempre falo, convidem mais pessoas para estar conosco lá, para que elas passem também a ouvir tudo isso, tá bom? Isso é muito bom para todo mundo. E eu vou agora para uma segunda etapa aqui da reunião.
para quem quiser entender principalmente o que que a gente está fazendo, qual é a percepção sobre essa mentoria mais específica que a gente está criando. Muita gente está com dúvida e eu vou aproveitar esse tempinho para tirar e depois eu vou abrir aqui para as perguntas de vocês, tá bom?